Fala moçada, tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui. Galera, vamos para uma videoaula de reino fungi, tá? E aí a gente vai falar desde as leveduras até os fungos que têm uma estruturação corporal maior, mais desenvolvida, aqueles cogumelos. Tem muita coisa para a gente falar, é um assunto relativamente simples. A gente vai dar ênfase no que os principais vestibulares abordam e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai se comunicando depois, viu? Pelas redes sociais. Vamos embora, então. Vamos nessa. Minha galera, a gente tem aqui, né, a representação, então, do cogumelo como representante um dos representantes do reino fungi. Na verdade, galera, esse é um fungo que faz parte de um grupo chamado de Basidium miceto. São aqueles que se destacam por maior complexidade. Mas antes da gente começar a falar de cada grupo de fungo, vamos focar um pouquinho nas características gerais do reino? Ó, todos eles, sem exceção, são heterotróficos por absorção. E quando eu digo que eles são heterotróficos, vejam que eles necessitam da obtenção do alimento, da matéria orgânica já pronta. Eles não conseguem produzir a matéria orgânica. Não faz fotossíntese, quimiossíntese. E essa característica dos fungos serem heterotróficos, a gente já pensa muito em bicho, em animal, porque também é heterotrófico. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que fungo se desenvolve em jardim, fixo no substrato, se reproduz por esporos, ele tem algumas características que também lembram plantas. E por isso que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, gente. Fungo não é nem bicho, nem planta, fungo é fungo, e ele tem suas características próprias, algumas eles compartilham com animais e outras com os vegetais. No caso dessa heterotrofia, os fungos têm uma digestão extracorpórea. Eles secretam enzimas digestivas que vão destruir ali a matéria orgânica, degradar, e eles vão apenas absorver as unidades construtoras, né, os monômeros biológicos. Eles não têm uma cavidade digestiva corporal, eles digerem fora do corpo e apenas absorvem os nutrientes, vamos dizer assim, ou os monômeros biológicos. Então, eles são heterotróficos por absorção. Bom, fungos podem ser unicelulares, vocês já estão vendo aqui na foto, né? Aqui a gente tem a levedura de fungo, que se destaca muito por ser anaeróbica facultativa. Quando tem oxigênio, ela respira, e aí ela tem um rendimento energético maior. Quando não tem, ela fermenta, e elas fazem fermentação alcoólica, é responsável pela produção de bebidas alcoólicas, vinho, cerveja. A gente tem também produção de biocombustíveis. Então, é muito importante a gente lembrar do papel fermentativo das leveduras, que são os fungos unicelulares. Já os pluricelulares, apesar de terem várias células, essas células ainda não se organizaram em tecidos. Então, se tiver uma alternativa de prova falando que o fungo ele tem uma organização tecidual, os pluricelulares, é falso. Essas células elas formam filamentos e se organizam em micélios. Então, o fungo ele tem uma organização micelial, não é todo o organismo pluricelular que vai formar tecido. Não existe tecido de fungo, tá certo? Que fique bem claro para vocês, então. Uma característica diagnóstica do reino é a parede celular com quitina, a parede celular que é quitinosa, que, na verdade, a quitina é um polissacarídeo, né, que está presente também na carapaça de artrópodos, mas utiliza ali como estrutura de proteção e confere rigidez um pouquinho à parede celular. Sim, fungo tem parede celular, assim como planta, alga, bactéria, só que cada grupo tem uma composição diferente dessa parede. No caso dos fungos, de forma exclusiva, a parede celular é quitinosa, tá ok? Beleza? Uma outra característica que é compartilhada por animais é o tipo de polissacarídeo de reserva. As plantas guardam carboidrato na forma de amido, nós animais guardamos carboidrato na forma de glicogênio, né? Quando a gente ainda mantém a reserva na forma de carboidrato. A gente guarda muito também na forma de triglicerídeo de gordura. Mas a gente produz glicogênio para reserva de curtos períodos e os fungos também, tá? Então, nós e os fungos aí compartilhamos o mesmo material de reserva energética glicídico, que seria o glicogênio. Beleza, então uma ilustração aqui de um fungo, né, que é um Basidium miceto,
é um corpo de frutificação bem desenvolvido, essa parte acima do solo. Já já a gente chega lá para poder comentar. Falar um pouquinho dessa organização corporal. Ó, aqui eu tenho o nível hierárquico celular. A célula tem parede celular, né? Então um pouquinho mais rígida. Essas células se organizam formando filamentos, e você já tem alguns grupos de fungos que têm esses filamentos, essas hifas, mas que não apresentam uma estruturação corporal mais desenvolvida. Todo fungo, então, vai ter hifa, e a hifa, gente, também é uma estrutura diagnóstica do fungo, né? A gente está falando dos fungos pluricelulares. Essas hifas se organizam formando conjuntos conhecidos como micélios. E aí você vai ter um micélio muito importante abaixo do solo, inclusive é o micélio mais desenvolvido, a maior parte do fungo é subterrânea, abaixo do solo, e você vai ter uma outra parte acima do solo, e aí nesse caso é o micélio reprodutor, porque ele é responsável pela produção de esporos, tem a ver um pouquinho com a reprodução do fungo. Então, essa organização das células em pequenos filamentos chamados de hifas, e essas hifas posteriormente se agrupam formando micélios. Eu tenho dois tipos de hifas, galera. Eu tenho uma hifa cenocítica, é uma hifa que, de alguma forma, essas células vizinhas se comunicam, e uma hifa septada, que é uma hifa que não há comunicação do material citoplasmático de uma célula com a outra. Mas isso tem muito a ver com taxonomia de fungos, que não é muito importante para a gente, tá? Aliás, não é nem pouco importante, principalmente no foco que a gente tem para vestibular, ensino médio, essas coisas. Mais uma imagem representando aqui o micélio, que é o conjunto de hifas, e essa parte mais acima, você tem uma estrutura que produz os esporos relacionada à reprodução. Geralmente, essa parte acima do solo do fungo é responsável pela reprodução dele, pela produção de esporos e disseminação. A maior parte do fungo está ali embaixo do solo e a gente não está vendo. Galera, aqui mostrando um pouquinho a estruturação, né, ainda do fungo, o micélio subterrâneo é chamado também de micélio vegetativo, porque ele não está diretamente relacionado à reprodução, e constitui exatamente a maior parte do fungo. O maior ser vivo do planeta é um fungo americano que tem mais de 4 quilômetros embaixo do solo ali. E essa parte que sai, né, que fica sobre o substrato, tem um objetivo que é a produção de esporos e disseminação. A gente chama de corpo de frutificação, quando essa estrutura é mais desenvolvida, e aí está presente em alguns grupos, não são em todos. Então, o conjunto de hifas forma o micélio, e os fungos pluricelulares, eles são formados por conjunto de hifas, por isso eles têm uma organização não tecidual, uma organização micelial, tanto a parte de cima do solo quanto a parte de baixo. Galera, aqui ainda, falando dos tipos de micélio, o micélio vegetativo, que corresponde à maior parte do corpo do fungo, ele está abaixo do solo, e aqui uma fotoilustração do processo. E o micélio reprodutor, corpo de frutificação, é a parte acima do solo que tem como responsabilidade a produção e disseminação de esporos. Inclusive, tem essa estrutura que lembra um guarda-chuva, o pessoal, em algumas regiões do país, chama de orelha de pau, cogumelo, enfim, e é a região que vai, por meiose, produzir esporos, esses esporos vão disseminar e originar novas hifas depois, é uma reprodução assexuada. Bom, vamos para uma das partes mais importantes, além das características gerais, que é a ecologia desses fungos, tá? O papel ecológico deles. E eu queria, galera, falar muito para vocês que os fungos são decompositores, são os grandes decompositores da matéria nos ecossistemas. E isso é importantíssimo, né, para o ciclo da matéria. Lembre que os produtores, eles pegam matéria inorgânica, a gente chama de nutrientes, mineral, e aí, na presença de luz, água, patati patatá, eles produzem um alimento, a biomassa, a matéria orgânica. Os consumidores vão começar a obter a matéria orgânica dos produtores e de outros consumidores, e aí vai transferindo, né, essa matéria ao longo da cadeia alimentar. O fungo, como decompositor, ele vai atuar decompondo a matéria orgânica de qualquer nível trófico, desde o produtor até o último consumidor, então ele fica flutuando ao longo da pirâmide, da cadeia. E o que ele faz? Ele pega a matéria orgânica e devolve na forma de matéria inorgânica, um papel exatamente antagônico ao dos produtores.
Se não existissem decompositores, a gente não teria nutrientes, matéria inorgânica para os produtores produzirem novas biomassas. Então, é muito importante na ecologia para a ciclagem dos nutrientes. Eles devolvem os nutrientes no ambiente, né, no ecossistema. E é por isso também que os nossos alimentos estragam, porque eles são formados por matéria orgânica, existe esporo de fungo e de bactéria em tudo quanto é canto aí no ar, e aí eles se depositam, se desenvolvem em condições de umidade, enfim, e aí acaba decompondo, e aí a gente tem a proliferação do fungo ou da bactéria, a gente vai vendo, a gente usa o termo que ele está apodrecido, né? O fruto apodreceu, enfim. Isso pode acontecer também com legumes, carnes, cereais, enfim, tudo pode ser decomposto, contanto que tenha matéria orgânica. Bom, nesse sentido, eu queria falar também de uma outra importância ecológica dos fungos, que eles são capazes de se associar mutualisticamente com outros organismos. E eu queria falar um pouquinho para vocês dos líquens. Os líquens são associações mutualísticas entre algas unicelulares, pode ser uma cianobactéria, uma alga protista, com fungos pluricelulares. Olha as hifas aqui envolvendo, né? As hifas protegem a alga, retém umidade. Os fungos são grandes decompositores, então o que tiver de matéria orgânica aqui, ele decompõe e oferta minerais para a alga, já que é importante para ela. Então, é muito bom para a alga estar associada com o fungo. E para o fungo também, porque a alga faz fotossíntese e o fungo obtém sempre ali o seu alimento, já que ele é heterotrófico. Então, é uma relação ecológica fantástica para ambos. Tanto é, gente, que os líquens, eles costumam iniciar a colonização de novos ecossistemas, novos ambientes. Imagine uma situação em que ocorre a formação de uma rocha magmática, uma rocha nua que nunca fora habitada antes. Provavelmente é um líquen que vai iniciar a colonização, porque ele é meio que auto-independente, né? E os fungos têm ainda algumas enzimas bem fortes que conseguem degradar os pedaços de rocha e liberar alguns minerais que as algas precisam para fazer fotossíntese. E aí vai produzindo alimento, vai deixando o ambiente mais estável, as condições ambientais, outros organismos vão colonizando e vai acontecer aquela sucessão ecológica que a gente conhece, né? Os líquens também, eles sofrem variação de acordo com poluição atmosférica. Se o ar está muito poluído, os líquens não se desenvolvem, eles são muito sensíveis à poluição do ar. Por conta disso, eles são considerados bioindicadores de poluição atmosférica. Beleza? Então, líquen, não esqueça a associação de algas e fungos, geralmente responsáveis por iniciar a colonização de um ambiente que nunca foi habitado antes. Se desenvolve em troncos de árvores de florestas, enfim. Uma outra associação mutualística, também muito importante para as provas, é a de alguns fungos com raízes de plantas. E aí o fungo tem projeções, né, o micélio vegetativo dele, que até lembra uma raiz, não é uma raiz, mas vai se associando com as raízes das plantas. E para a planta é muito bacana, porque o fungo, por ser um grande decompositor, quando ele se desenvolve aqui, enche de minerais, de nutrientes, nitrato, fosfato, um bocado de coisa. E aí a planta acaba assimilando, né? Então, ao se associar com fungo, ela garante que vai ter um biofertilizador ali, por ser decompositor, ele vai pegando a matéria orgânica e devolvendo essa matéria na forma de nutrientes, de minerais. Então, é importante para a planta captar. Essa é chamada de micorriza, essa associação, se destaca muito, gente, em floresta equatorial. Floresta equatorial, ela é quente, ela é úmida, ela tem um ambiente, assim, ótimo para a proliferação de fungos. Você tem uma decomposição muito rápida na floresta. E é isso que garante uma vegetação exuberante. Sabe por quê? O solo da floresta, ele é pobre nutricionalmente. Pobre porque chove muito e lava o solo. A gente chama de lixiviação. E aí você ter muito fungo, micorriza, à medida que a matéria orgânica vai caindo no solo, fica aquelas folhas secas, galhos, animais mortos, os fungos rapidamente decompõem e as micorrizas captam esses minerais e entregam para a planta antes do solo lixiviar. Então, pode parecer um aparente contrassenso você ter uma vegetação exuberante da floresta amazônica num solo muito pobre, mas lembre que o aproveitamento dos recursos é máximo, muito por conta do grande desenvolvimento de micorrizas,
e de fungos decompositores que ofertam nutrientes e uma captação rápida antes da lixiviação. Outra dica que o prof quer dar para vocês. Galera, cuidado para não confundir uma associação também com raiz de planta, mas com bactéria, que a gente chama de bacteriorrhiza. A bacteriorrhiza, você tem algumas bactérias ali, algumas do gênero Rhizóbio, que elas conseguem pegar o nitrogênio do ar e converter em amônia. E aí depois vai ter todo um ciclo de disponibilidade em nitrato para a planta captar. Isso faz parte do ciclo do nitrogênio. Então, micorriza, o fungo não fixa nitrogênio. Ele pode até ofertar um componente nitrogenado para a planta, porque ele decompôs uma proteína, um aminoácido, enfim, já que ele é decompositor. Mas ele não pega o nitrogênio do ar e transforma em amônia, não. Quem faz isso é a bactéria, numa associação também mutualística com a raiz de planta, que não é a micorriza, é a bacteriorrhiza. Então, uma observação para vocês não esquecerem, beleza? Minha turma, vamos falar, infelizmente, de que fungos causam doenças, inclusive na nossa espécie, humanos. A gente chama um conjunto de doenças causadas por fungos, né, de região superficial de micoses. Algumas são menos graves, outras um pouquinho mais graves. Aqui eu tenho a candidíase. A candidíase é formada pelo bolor, né, de um fungo que é a Candida albicans, um bolor branco. É uma doença também sexualmente transmissível, se a boca entrar em contato com alguma genitália. É um pouquinho mais grave, tem medicação, tem tratamento, é tranquilo, assim, na medida do possível. Mais simples ainda e mais frequente, mas também não é que você vai negligenciar, são fungos que desenvolvem na epiderme da nossa pele. Ele se alimenta da queratina, matéria orgânica, e se você mantém, por exemplo, os pés num ambiente quente, úmido, fechado, você não enxugou direito ali o pé, colocou a meia, passou o dia inteiro com calçado, alguns esporos podem estimular o desenvolvimento nessa condição favorável e vai se alimentando da sua queratina, né? Então, o pessoal chama várias regiões de pé de atleta, tem gente que chama também de pano branco, outras formações de outras regiões. A unha tem muito queratina, então ela pode desenvolver fungo. Às vezes o fungo desenvolve no cabelo, viu, gente? Principalmente assim, mulher que tem mais cabelo longo, tá passando período em casa de praia e fica emendando, sabe? Cabelo molhado, abafado ali. E aí, às vezes, pode desenvolver na parte de baixo fungos, mas aí é óbvio que você vai negligenciar a sepsia ali por um tempo, né? Não é tão simples assim de formar, mas já tiveram casos dessa formação. Cabelo tem queratina também, né, gente? Galera, por incrível que pareça, alguns fungos podem ser predadores. E aí vamos diferenciar o fungo parasita do predador? Bom, o parasita, ele se alimenta da matéria orgânica do hospedeiro vivo. Se o hospedeiro morre, tecnicamente isso é ruim para o fungo, ele morre também. Já o fungo predador, ele mata a presa para se alimentar dela. E alguns fungos matam vermes que ficam no solo, alguns nematódios, ali, alguns nemateumintos. Tem um anel constrictor que meio que estrangula, libera enzimas para digerir, e aí ele só absorve os monômeros, né? Os compostos orgânicos já em pequena quantidade para se alimentar. Então, alguns fungos de solo também são predadores de vermes, de nematódios. Eu não vou focar muito em reprodução de fungos, porque ela não tem relevância para as nossas provas. Mas algumas coisas importantes eu vou dizer, tá? Por exemplo, é importante saber que os fungos utilizam uma reprodução que é a esporulação, por esporos. E aí depende muito do vento para bater e eliminar os esporos que caem no solo, germinam e originam novos fungos. É um tipo de reprodução assexuada a esporulação. Quando, eventualmente, algumas hifas haploides fundem com outras hifas de outros fungos, aí pode acontecer o que a gente chama de reprodução sexuada. Eu não gosto desse termo, porque, para mim, reprodução sexuada tem que produzir gameta, fecundar, enfim. Mas eu já vi alguns autores chamando de reprodução sexuada a fusão de hifas de fungos diferentes. Então, você não vai polemizar por conta disso. Você aceita, enfim. Paciência, agora menos mal que isso não costuma cair muito as etapas do ciclo reprodutivo, que pode variar de grupo para grupo de fungo, e por isso mesmo que os vestibulares não costumam cobrar, tá certo? Mas é importante saber que ele faz uma reprodução assexuada por emissão de esporos.
Galera, importância alimentícia demais, né? A gente sabe que muitos alimentos, eles têm um sabor especial por conta da formação de um bolor de fungo. E aí eu estou falando do queijo gorgonzola. Às vezes a gente se alimenta do próprio corpo de frutificação do fungo, os cogumelos, né? Champignon, shiitake, shimeji. Tem mix de fungos que a galera utiliza para fazer massas, molhos para massas. Olha, galera, modéstia à parte, o prof, ele é entendido de cozinha, viu? Assim, desde os 17 anos que eu cozinho, eu procuro estudar de forma amadora um pouquinho da culinária. Quem sabe um dia, né? Eu resolvo fazer um vídeo cozinhando e tal, e compartilhando com vocês ali alguma coisa, mas cenas para capítulos futuros. Capítulos futuros. Adoro usar fungos, viu? Na gastronomia, adoro. Eu estou falando como se eu fosse um chefe de cozinha, pelo amor de Deus, sou não, viu? Galera, os fungos têm uma importância toxicológica, tóxico-farmacológica, né? Muitas das toxinas que o fungo libera, elas são alucinógenas para nós humanos. E, por conta disso, algumas pessoas procuram na forma de drogas sintéticas, como o LSD, que é o ácido lisérgico. Ele vem de uma toxina de fungo. Esse tem que tomar muito cuidado, tá? A gente sabe que corre um risco muito grande, algumas pessoas desenvolvem alucinações permanentes, não só durante aquele período de utilização. Então, fique atento a essa questão das drogas. Galera, os fungos também, eles têm uma relação ecológica desarmônica com bactérias. Então, onde os fungos se desenvolvem, eles liberam alguns compostos que inibem o desenvolvimento de bactéria. E é tipo assim, onde eu estou, você não está. E esse foi o princípio da construção de uma medicação para bacterioses, que eram os antibióticos. Porque o nome dessa relação é antibiose, né? A presença de um organismo impede a proliferação do outro, pode chamar de amensalismo também, e foi baseada nessa relação entre fungos e bactérias que desenvolveram os antibióticos, galera. Beleza, aí os antibióticos bem desenvolvidos, né, tão importantes no início do século XX, enfim, e foram descobertos por acidente. O pesquisador deixou contaminar uma placa de Petri que tinha cultura de bactéria. Aí, depois de alguns dias, ele viu que onde desenvolvia fungo, não desenvolvia bactéria. Eles tiveram a ideia de cultivar esses fungos, estudar as toxinas para produção de medicamentos contra infecções bacterianas humanas. Deu muito certo, por sinal. Bom, os principais fungos, né? Eu tenho um grupo mais primitivo, que, apesar de ser pluricelular, eles não têm corpos de frutificação, os micélios ainda são mais simples, e eles têm hifas que ainda se comunicam, chamadas de hifas cenocíticas. A gente costuma dizer que uma massa de desenvolvimento deles a gente chama de bolor, tá? Que é aquela parte ali que fungou do alimento, enfim, quando ele começa a ser decomposto. Esses fungos se destacam muito na decomposição de matéria orgânica, eles formam bolores, alguns deles dão um sabor especial àquele alimento, mas você tem que tomar muito cuidado, gente, porque assim, não dá para nós que não somos micologistas sabermos qual bolor é tóxico, qual não é, enfim, então não vai brincar de fazer queijo fungado com queijo normal, não, viu? Pelo amor de Deus, tem gente que morre por bolores de fungos que são tóxicos. Então, muito utilizados na produção de queijo, medicamentos, o próprio molho shoyu, né, o molho de soja da culinária asiática, está aí. Tome cuidado, porque tem bolores que são muito tóxicos, não esses de alimentos consagrados, mas aqueles que desenvolvem junta de azulejo, por conta da umidade. Às vezes, uma casa abandonada, uma região ali, desenvolveu bolor. Então, tome cuidado na hora de inalar aquilo ali, aquilo é perigoso, tem que usar uma máscara, enfim. Aproveita que todo mundo já usa máscara, né, nesse período. Então, tome esse cuidado também ao manipular estruturas que têm formação de bolores de fungos. Galera, tem um grupo de complexidade intermediária, e assim, eu não estou detalhando todos os grupos, viu, galera? Eu peguei mais ou menos aqueles que dão uma noção para a gente da evolução do reino. Os ascomicetos, eles são mais complexos estruturalmente que os ficomicetos, mas eles são mais simples do que o próximo grupo que eu vou falar. Eles chegam a ter uma complexidade intermediária, tem as hifas septadas, a partir de agora vai ser um padrão, hifa septada, que não tem comunicação de uma célula com a outra,
E a gente tem as trufas como grandes exemplos ali na culinária. Eu não sei se vocês já comeram trufas, eu particularmente nunca comi, já sei mais ou menos o sabor, assim, bem de longe, por conta dos azeites trufados, né, que a gente pode comprar, enfim, mas é um fungo com um sabor especial, assim, muito utilizado na culinária italiana, francesa. Hoje em dia é mais difícil porque é escasso esse alimento. E, inclusive, cães e porcos na Europa, ali, França, Ásia, eles são treinados para farejar as trufas, tá? E as trufas, enfim, caríssimas. Eu estou falando de milhares, de tipo assim, 1 quilo, $1.000, $2.000, coisa muito cara. Geralmente a galera faz uma solução ali, usa como tempero, porque comer a trufa raiz mesmo, assim, tem que ter um aporte financeiro maior hoje em dia. Tudo é caro hoje em dia, né? Mas aqui é outro patamar, né? Viu? Outro nível de preço. Essas trufas que conferem um sabor particular, enfim, provavelmente eu que sou pobre não vou gostar. Provavelmente deve ser isso. A gente não gosta dessas coisas de rico, né? Mas, enfim, vai que eu me surpreenda. Eu devo gostar, assim, eu gosto dessas coisas também, viu? Apesar de não ter condição de utilizar, de consumir com frequência, não tem acesso, a gente não tem acesso aqui no Brasil a essas trufas, né? Às vezes um ou outro, se você tiver acesso, manda uma mensagem aí, conta a sua historinha com as trufas. Galera, o último grupo são os basidiomicetos, os mais complexos, aqueles que têm os cogumelos coloridos, bem desenvolvidos, e esses cogumelos são corpos de frutificação bem desenvolvidos, né? Vou voltar aqui rapidinho. E muitos deles têm um comportamento evolutivo que a gente chama de aposematismo, que é uma estratégia de defesa. Muitos que têm venenos tóxicos, eles têm colorações de advertência, cor amarela, azul, vermelho muito vivo, para poder indicar algum animal, enfim, que é perigoso para não se aproximar e deixar o fungo quieto ali. É óbvio que alguns mimetizam, né? Aproveita disso e acaba tendo, casualmente, nasceram com características com cores de advertência, e mesmo não sendo tão tóxicos, eles acabam se beneficiando da toxicidade de outros, é mimetismo isso. Mas, enfim, o nome dessa coloração de advertência que indica perigo, a gente chama de aposematismo. Você lembra também da cobra coral, que tem isso, alguns anfíbios na Amazônia. Então, a gente chama isso de comportamento aposemático. Galera, vamos finalizar essa aula tentando construir uma árvore filogenética, né? Mas bem basal mesmo, assim. Só daqueles 3 grupos que a gente trabalhou, não é importante você ficar focado nos grupos, não. Mas provavelmente o fungo ele tinha um ancestral flagelado, e aí esse ancestral teve descendentes que perderam o flagelo, adquiriram uma parede celular de quitina, formaram filamentos chamados de hifas e passaram a originar os primeiros fungos. E um grupo muito próximo dos primeiros fungos, os pioneiros, seriam os zigomicetos, que existem até os dias atuais, e eles têm uma complexidade bem baixa, não têm corpos de frutificação, formam bolores, né, basicamente, tão importante para a nossa indústria alimentícia. E aí, ainda no ramo principal, a gente teve a aquisição de outros ancestrais, né, de corpos de frutificação, então uma complexidade um pouquinho maior, e aí deu origem aos ascomicetos, de complexidade intermediária, e os basidiomicetos, os mais desenvolvidos, os que estão ali no ápice da árvore, que têm corpos de frutificação bem desenvolvidos, cogumelos bem desenvolvidos, se destacam muito na produção e disseminação de esporos, e a gente vê muito aí nas florestas, né? Galera, beleza. Ó, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido, viu, essa nossa aulinha de Reino Fungi. Apesar de uma certa simplicidade, não ser uma aula muito complexa, muito longa, ela é muito relevante, esses pontos que a gente trabalhou em vários vestibulares, você que vai fazer Enem, os vestibulares paulistas, você que vai fazer Baiana de Medicina, então é muito importante, e aí eu já fiz um recorte para a galera daqui da Bahia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram, tá? Pode mandar mensagem aqui,
mas também pode me procurar no Instagram, @ricardinhobio, mandar um direct, dar foto de uma questão, enfim. E a gente tem um grupo de monitoria no Telegram também, tá? É o t.me/ricardinhobio. Você faz parte lá do grupo, vai receber materiais exclusivos de biologia. Não paga nada, viu? Às vezes eu dou umas videoaulas, umas lives exclusivas para a galera do grupo. E você pode tirar sua dúvida lá também. Me ajude a compartilhar esses vídeos, galera. Meu canal tem pouquíssimos seguidores, é um canal recente, eu não tenho aquela disponibilidade, né? Eu trabalho muito presencialmente, eu trabalho em várias escolas, vários cursinhos. Eu não tenho disponibilidade para ficar gravando vídeo todo dia, seguir aquele algoritmo do YouTube. E eu queria que esses vídeos atingissem mais pessoas. Então, me ajude para compartilhar. Isso valida o nosso trabalho, até para a gente continuar fazendo esses materiais. Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Até mais. Valeu.